Olá, boa noite. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem aí. O Claudinei, nosso reitor acadêmico, o Bruno, o Alisson já está presente aí. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Monique. Olá, boa noite, Alisson, tudo jóia? Tudo Esperar um bem? pouquinho as pessoas entrarem aí, se Vamos lá. posicionarem. Estamos hoje aí, né, gente, com esse assunto diferenciado de importância de análise de dados na agricultura. O Alisson aí é bem doutor nisso aí, né, para explicar para a gente sobre o assunto. Eu sou meio leiga no assunto, até brinquei com ele, né, bem a minha parte. Mas a gente se conhece aí já há um tempo, conheço bem o trabalho do Alisson já. Ele faz parte também do nosso corpo docente, do programa aí de especialização em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, com a parte de estatística experimental. Então, essa parte de análise de dados, gráfico, tudo, estamos bem aí representado pelo professor Alisson, com certeza, quando a gente tiver a disciplina aí, quando for possível, né, iniciar o curso logo após essa pandemia doida. E ele vai estar com a gente aí também. Então, vocês estão bem representados nessa parte aí. O que vocês precisarem, só procurar ele também. Ele é consultor independente nessa parte de análise de dados, interpretação e fazer gráficos, tudo certinho. Ele é doutor nessa parte aí. Então, hoje é o nosso tema sobre a importância da análise de dados na agricultura, né? Estamos aí, então, novamente, eu vou apresentar o professor Dr. Alisson Jales. Ele é coordenador de planejamento da Nova América Agrícola e consultor independente. Eu vou passar a palavra dele para vocês, para ele falar um pouquinho, né? Se apresentar aí pessoalmente, a formação dele certinho, para vocês conhecerem ele já. Bom, boa noite, Alisson. Obrigada aí pela participação, pela disponibilidade de estar com nós esta noite aí conosco. Tá bom, obrigado, professora Monique. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Alisson Jales, né? E assim como alguns de vocês, né, sou engenheiro agrônomo, comecei lá na Universidade Federal de Alagoas, né, fazendo agronomia. E na época eu me interessei bastante pela área de melhoramento genético e com isso eu segui nessa carreira de melhoramento genético e análise de dados. Fui fazer um mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco e depois um doutorado aqui em São Paulo, na Unesp. Né? Comecei meu doutorado em 2013, tendo encerrado mesmo em 2017. E no mestrado eu trabalhava bastante com a área de análise de dados e decidi me aprofundar, né? Embora o meu doutorado ele recebeu o título de doutor em genética e melhoramento de plantas, eu conversei com o meu orientador e fiz um bem bolado, né? De fazer 90% da disciplina só de estatística. E aí entrava tudo, estatística experimental, bayesiana, estatística moderna e tudo mais. E também fazendo consultorias, né? Foi o que me deu bastante experiência para aprender sobre o tema. Então, sou engenheiro agrônomo especializado na área de análise de dados. Né? Isso, positivo. Para quem está cursando a disciplina de estatística agora, tem muitos, às vezes não dá importância, mas a gente tem que, no nosso campo, aí no nosso dia a dia, a gente tem que utilizar esses dados para conseguir aumentar a produção, porque a gente sabe que o agronegócio está o quê? Está passando por transformações e perante a pandemia, graças a Deus a gente está naquela lá, né? O agro não para. Então, o avanço da tecnologia que vem aí, estamos com a agricultura 5.0. Logo em 2022 vem a agricultura aí, estamos na 4.0, logo em 2022 vem a 5.0. Então, temos vários conceitos de Big Data, que são vários, o Alisson vai explicar para a gente o que é isso aí, envolve vários dados dentro, entre Internet of Things, que é as coisas da internet. Então, isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Eu costumo falar ainda que o Brasil, o Alisson pode até comentar isso para a gente depois, nós estamos meio atrasados nesse quesito ainda, né? De dados, agricultura de precisão, amostragem de solo, taxa variável, correção de perfil. Então, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, estamos um pouco atrasados. Então, precisamos fazer agricultura primeiro, para depois fazer a adoção dessas tecnologias. Então, unindo esses conceitos aí de interpretação de dados na agricultura, é o que a gente acredito que é o que vai trazer o avanço no processo produtivo. Então, temos que aumentar a produção por unidade diária e temos que utilizar todos esses recursos aí que temos, principalmente a tecnificação aliada com a agricultura 5.0. Então, para a gente iniciar aqui essa noite, então, com a interpretação de dados na agricultura, com o Dr. Alisson,
Vamos começar com a pergunta, então, para ele explicar para a gente qual que é a importância da análise de dados na agricultura, para a gente entender, né, esse tema aí. Bom, Monique, a análise de dados, ela tem uma importância para estudar o passado, né, da empresa em termos de histórico de dados, o presente, geralmente algumas empresas utilizam análise de dados para entender em tempo real como que podemos tomar ação e também para fazer modelos preditivos e prescritivos, né? Ou seja, antes do problema acontecer, um problema de clima, né, um problema de manejo, eu já tenho que me antever e tentar mitigar aquele problema, né? Então, eu posso utilizar análise de dados para estudar o histórico, como que a empresa foi, o presente, informações em tempo real, e o futuro para fazer modelos preditivos e prescritivos, né? Sem antevendo de possíveis problemas. Então, a gente aí entra no planejamento. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ter um planejamento. E análise de dados, a interpretação e ajuda já no planejamento para conseguir aumentar, então, esse potencial produtivo. Então, fala para a gente o que tem de mais novo em termos de análise de dados, sensores, drones na experimentação, o que está atualmente no mercado, o que está para vir, né? Como que é isso? É que, assim, no século XX, né, a gente não tinha muito poder de computação. E no século XXI, agora, a gente tem tecnologia disponível na mão, né? E podemos utilizar outras ferramentas, como drones, para poder tirar fotos com alta resolução, né? E aí, através dessas fotos, a gente tem várias bandas e canais, e com isso, você consegue fazer algumas diferenças, até antever a explosão de possíveis pragas na sua lavoura, entender o NDVI, né, que é um índice que a gente utiliza para compreender a vitalidade da sua lavoura. E também o que tem de novo na parte de equipamentos, sensores e máquinas. Ou seja, podemos instalar sensores na sua máquina, trator, colhedora e qualquer outra máquina que você tenha na sua empresa, e você, a partir disso, você sabe se o volume de horas trabalhadas está dentro do padrão, se aquela máquina está sendo eficiente, se o consumo e a velocidade estão dentro do padrão. Então, veja que o mundo mudou, né? Inclusive, na experimentação, tem até um colega meu, Felipe, né? Que ele fez o seu doutorado de sanduíche lá nos Estados Unidos, que desenvolveu até um pacote de geoprocessamento de dados e de imagens de drone, levando em consideração o efeito interblocos, comparação de imagens. Então, a gente vê que hoje o uso de sensores e drones ele é presente na agricultura. E a experimentação ela mudou também, né? Não é só apenas aqueles dados que a gente vai lá e anota numa folha de papel. Muitas vezes nós utilizamos QR Code ou tags, né, direto no seu tratamento da sua experimentação para poder ter uma rastreabilidade melhor e eliminar erros, faz o apontamento direto no tablet. E tem alguns programas, inclusive software, você já vai inputando os dados e já sabe na hora qual foi o melhor tratamento, né? Ele já faz os testes estatísticos que a gente precisa. Positivo. E uma curiosidade, assim, vocês já estão aliando o NDVI com relação ao nitrogênio, aos fertilizantes e à nutrição da planta, ou ainda não? Olha, o NDVI, ele é uma tecnologia bem interessante. Basicamente, quando você tira a foto de uma lavoura, né, de forma aérea, de um sensor, de um satélite ou de um drone, você consegue calcular o NDVI. Mas quando você faz a correlação com a produtividade, a gente não consegue aquela correlação tão desejada de 0,9, né? Mas por que será isso, né? É que eu não consigo explicar toda a produtividade através da imagem. Nós temos outros fatores climáticos, temos fatores de manejo e tudo mais. Então, muito embora nós façamos a correlação do NDVI com produtividade ou com a presença de nutrientes no solo ou talvez até na planta também, nós conseguimos ali uma correlação geralmente mediana, né? E aí você consegue também utilizar essa correlação para fazer gestão, mas ainda é necessário outros suportes para a gente fazer tomada de decisão, como análise de solo, conhecer o histórico da área, né, que é extremamente importante, e técnicas como essa, né, que tradicionalmente a gente da área da agronomia conhece. Positivo. E como está o mercado para agrônomos, especialistas nessa área aí?
E como se prepara para ser um especialista nessa área de Olha, interpretação de dados? Porque a gente sabe que é uma área mais complexa, né? Que exige e tem que gostar, igual eu falo, já tem que ter uma afinidade, porque envolve muito cálculo, muita interpolação de dados. Então, o que que você acha? O que você exatamente. fala para a Bom, gente? o mercado está extremamente quente, né, para essa área. Então, profissionais que são formados em agronomia e dominam essa área de análise de dados é extremamente solicitado pelo mercado, né? Então, como que a gente consegue se preparar para essa área? De várias formas. Ou eu posso fazer cursos online, né? Tem algumas plataformas que oferecem tais treinamentos, né, profissionais da área. Ou, geralmente, algumas empresas têm um setor da área de controle, né? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem o controle agrícola. Então, é uma fonte de aprendizado, aprender na prática mesmo. Ou pós-graduação também, né? No caso da Unifil, né, que tem a pós-graduação, que podemos aprender um pouco sobre análise de dados. E o caminho é esse, estudar, né? E principalmente colocar em prática. Na época que eu entrei no doutorado, eu comecei a fazer algumas consultorias. Então, foi isso que me ajudou a compreender mais o uso de dados na agricultura, né? Na época, em 2013, eu dominava análise de dados agrícolas, e aí fui expandindo meu horizontes e fazendo consultoria para pessoas da área de medicina, psicologia e outras áreas. Então, eu acho que a gente aceitar desafios é como que você consegue crescer, né? Isso, positivo. É buscar ser diferente, sempre esse diferencial, né? Não parar só na graduação e sempre tentar ser melhor em alguma coisa. Não perder a humildade, mas sim para poder colher os frutos. Temos uma Isso, pergunta exatamente. aqui. Isso. Temos uma pergunta do professor Adilson. Existe algum estudo que demonstra o retorno econômico em propriedades que apresentam o controle de seus dados? Olha, é uma pergunta bem complexa. E assim, sempre que a gente vai fazer um projeto, né? Geralmente um projeto de tecnologia, vou implantar sensores na minha lavoura, né? A gente leva em consideração o que uma tecnologia ela fica obsoleta dentro de 5 anos. Geralmente é o valor médio que a gente coloca em um projeto, né? E sempre em determinado projeto, numa análise de custo-benefício, né? Ou de payback, de retorno financeiro para a empresa, a gente tem que calcular o quanto que aquela tecnologia ela traz benefício. E, assim, respondendo a sua pergunta, até de forma mais objetiva, ela traz benefício, só que a depender do tipo de tecnologia que você vai estar aplicando e do uso eficiente dela também. Não adianta eu instalar sensores em máquinas, por exemplo, para saber as horas trabalhadas, se eu não faço acompanhamento diário, se eu não faço relatórios, e eu não conheço a minha média histórica, né? Porque se eu quiser melhorar, eu tenho que conhecer a minha média, como que eu estava e onde que eu quero chegar, né? Parece até papo de coaching, mas não é, né? E assim, qualquer tecnologia, eu tenho que fazer essa avaliação, né? Do payback, o quanto que isso vai me trazer de retorno financeiro, como que está a minha média, onde que eu quero chegar e se compensa o valor que eu vou fazer de investimento, né? Geralmente, alguns profissionais da área financeira que fazem essas análises, né? E a gente da área de tecnologia que dá todo o suporte para compreender o quanto que a gente consegue ganhar. Positivo. É o que a Thaís falou aí. Então, gastar não é perder hoje em dia, é investir para produzir cada vez mais. É isso mesmo. Então, a gente tem que investir para buscar melhorar os recursos onde estamos com problema, né? Para tentar aumentar a produção. É isso aí. Então, temos que Perfeito. agregar valor aí com a produção para ter a confiança do agricultor. Muito se fala em aumentar a produção por unidade diária e outro ponto que a gente vê também até parou, né, agora, inclusive em relação na pandemia, que a agricultura é a maior que polui. Já vimos que não é, né? Não é bem isso. Então, até pararam de falar isso agora. Mas, então, ou seja, temos que produzir de forma sustentável. E onde você considera o uso dessa interpretação de dados em relação à sustentabilidade na agricultura? Em que ponto que entra? Bom, a pergunta é muito interessante, né? Eu acredito que a gente tem que produzir com responsabilidade e principalmente na agricultura, né? Inclusive, tinha alguns produtos extremamente nocivos, né? Que você como engenheiro agrônomo, né, Monique, sabe que a gente utilizava no século XX, que a gente não
utiliza mais, né? Por exemplo, o brometo de metila, né? Que é um produto Verdade. altamente tóxico, e aí a gente já procurou algumas alternativas. E com relação à análise de dados, né? E aí entra um tópico de análise de dados geoespaciais, né? Vou dar um exemplo na cana-de-açúcar, né? Que é a lavoura que eu trabalho. Por exemplo, a gente sabe que aplicar de forma demasiada vinhaça, eu posso causar saturação no solo de potássio, né? Que é o nutriente mais presente nesse líquido. E aí, como que a gente pode fazer análise de dados para tentar diminuir e mitigar esses riscos? Fazer mapas, né, de locais com saturação, fazer planejamento, direcionando a aplicação de vinhaça para as outras áreas que historicamente a gente não aplicava, tentar fazer expansão. Então, tudo isso a gente pode utilizar análise de dados, né, e algumas técnicas de geoestatísticas para otimizar e direcionar essa aplicação, né? Então, veja que a agricultura, quando utilizada de forma sustentável, ela vai trazer um retorno para o produtor e também para o meio ambiente. Isso, já estão se falando até também na aplicação, vi até os robôs, né? Tá vendo umas reportagens, até para aplicação de inseticida, fungicida e tentar aplicar diretamente, captar e aplicar diretamente na onde tem as principais focos, né? Então, isso aí é tudo em Perfeito. cima da interpretação de dados, gente, tudo em cima dessa área aí, porque, então, não temos dúvida que é promissor e a próxima pergunta, né? Agora até que eu vou falar as perspectivas aí em relação à pós-pandemia, em relação à tecnologia. Eu até ia perguntar e já responder, vou deixar para o Adson, né? Então, a gente sabe que é extremamente importante, então, produzir com responsabilidade, né? Então, quais Exatamente. são, isso, no seu ponto de vista, qual a perspectiva pós-pandemia em relação a essa tecnologia de interpretação de dados? Bom, muito boa, Monique, a sua pergunta, né? A gente sabe que o uso da tecnologia, ela nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, né? E essa pandemia, ela tem causado um colapso econômico, né? Não só no nosso país, mas como no mundo também. E com isso, ocorre uma descapitalização geralmente de empresas. Tem algumas exceções, né? Como, por exemplo, empresas de tecnologia como IBM, Google, né? Zoom, eles estão surfando na onda e estão aproveitando a videochamada, né? E plataformas para tentar Isso. manter a sua empresa ativa, como a gente está usando uma plataforma aqui online. Só que no caso da agricultura é um pouco diferente, né? Porque se existe o isolamento social, isso vai causar um impacto em quê? Por exemplo, em combustíveis, em etanol. Pessoas vão sair menos de casa, o consumo de etanol vai diminuir. Então, se eu diminuo a minha demanda, o preço da minha commodity, né, ela vai sofrer, ela vai ser afetada, né? Então, como que eu posso utilizar, respondendo a sua pergunta, a tecnologia, de forma que eu venha a crescer, né, em período de crise? É justamente isso, olhando para os dados, né, dia a dia, compreendendo onde que eu posso otimizar a minha produtividade ou a minha verticalização de produção, que seria produzir mais na mesma área e, e não deixando de olhar os indicadores, né? Eu mesmo tenho uma rotina, né? Todo dia que eu chego de manhã lá na empresa que eu trabalho, eu já abro lá as minhas plataformas, né, de análise de dados e já olho como foi o dia anterior, né? E como está o dia atual em termos de entrega, em termos de qualidade. Então, eu acredito que a gente estando todo dia olhando esses indicadores e já verificando o problema, você consegue otimizar alguns processos da sua empresa. Isso é no geral. Se a gente pensar, essa interpretação tem que ter no geral, né? Igual se a gente pensar agora na pandemia, a primeira coisa que a gente tem que ver, tem que trabalhar com liquidez. E o Alisson puxou uma coisa importante aí, infelizmente. Sim, não o agro não vai ser prejudicado, mas um dos setores que mais está sendo prejudicado é a parte do etanol e eu vi do algodão, e parece que a safra do café estão meio assim também. Mas a gente tem que ter, então, esse planejamento, e para isso, o que a gente tem que fazer todo dia? Então, trabalhar com liquidez, olhar o quê? O mercado futuro é um meio de estudar dados também, né? Para estar trabalhando aí, além da empresa. Perfeito. A gente tem que olhar o mercado futuro
como que está hoje aqui a condição e como que está a China, né? Porque tudo está dependendo, tá essa loucura doida aí para conseguir sobressair, Exatamente. né? Exatamente. Eu sempre venho acompanhando o relatório Focus, né, do Banco Central do Brasil. Toda segunda-feira de manhã eles mandam, né, a perspectiva dos próximos 3 anos e a situação atual do país, né? E se a gente olhar, no mês de fevereiro começou o relatório Focus a vir com o PIB negativo, né? Então isso é muito preocupante, porque o setor agro representa 1/4 do nosso PIB do Brasil, né? Então 25% a gente quem sustenta. Então, se o PIB lá na projeção está vindo negativo, né, significa que a gente vai ter recessão econômica e não crescimento. E se a gente representa 1/4 desse PIB, representa que a gente também vai ter uma recessão, né? Isso, positivo. Então, só para a gente... Alguém tem alguma dúvida, gente, aí? Podem perguntar. Em relação daí, você falou que já tem toda a sua logística, né, quando chega cedo. Em relação o planejamento em relação à importância, poderia falar para a gente também dos mapas, né, que temos de localidade de produção em relação às condições climáticas. Como que vocês relatam isso? Só para a gente ter uma noção, né, que tem toda uma preparação, um estudo em cima disso, né? Exatamente. Muito, muito boa a sua pergunta, professora Monique. E assim, quando a gente fala de lavoura, né, a gente volta muito lá no melhoramento genético, que é aquela formulazinha do fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, né? Ou seja, o quanto que a gente produz, ele está relacionado à nossa variedade, né, que é escolhida, mais o ambiente. Quem que é o ambiente? Entra o clima e entra o manejo, né? E com isso, você trabalhando e olhando os seus dados no sentido de planejamento, utilizando mapas temáticos. O que é um mapa temático? Por exemplo, eu tenho várias fazendas, né? E aí eu consigo pintar cada fazenda com o nível de produtividade, com o nível de determinado nutriente naquele mapa. E através desse mapa temático, eu consigo saber onde que eu estou com a menor produtividade, uma maior produtividade. E aí eu consigo fazer o meu planejamento e direcionamento da minha área, né? Hoje existem várias tecnologias, né, como o Geodatabase, por exemplo, que você pode juntar todos os seus mapas e todo o seu banco de dados históricos em um único local, e com isso você consegue estudar o que está acontecendo, onde está acontecendo e como que eu posso tomar ação em cima desses mapas, né? Que é uma área bem interessante, que eu aprecio bastante também. Positivo. O Graciano entrou aí, né? Um abraço para o professor Graciano também, da Nova América. Gente, então, para a gente ver a importância, para vocês terem noção. Vou fazer disciplina de estatística. Quando a gente já vai mudar um pouquinho aí, né? E aí, em relação agora à especialização. Não é mais aquela, vou ficar aprendendo a fazer TUCA e fazer teste T, não é bem isso aí. Temos essa básica, mas agora vai ser interpretar dados e como montar esses dados para agregar no potencial produtivo e saber interpretar. Então, muda agora um pouco a conversa. Então, para a gente mostrar aí que estamos num grau mais avançado aí em relação, não é só a estatística básica, não. Uhum. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí para a gente que vamos tentar responder na medida do possível. O povo tá com medo, Alisson. O povo tá acanhado. Não, mas o tema é tranquilo, não tem... Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Vamos ver. O Anderson. Nesse software, consegue direcionar a adubação da área em relação ao clima? O clima ele é de fundamental importância, né? Se a gente for olhar aí no ano agrícola, ele interfere, né, de forma positiva ou negativa de 60% até 70% de toda a nossa produção. Aí você fala, nossa, mas quer dizer que eu estou na mão do clima? Quem é agricultor, sim. E só que a gente pode pegar os outros 30% ou 40% que está nas nossas mãos, né, e tentar trabalhar isso de forma positiva. E aí, quando você pergunta, né, se em determinadas plataformas ou software a gente consegue direcionar a adubação diária em relação ao clima, é importante você dar uma olhada, porque existem vários tipos de resolução de dados, né? Por exemplo, existe a previsão do tempo a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, né? E se você quer fazer uma adubação e quer ser mais eficiente, logicamente você vai ter que estar atento ao clima.
E aí você vai ter que olhar uma previsão do tempo a curto prazo, para tentar saber o como que você vai ser eficiente na sua aplicação, né? Mas aí já não é tão relacionado a esses softwares que eu citei, né? E sim a própria previsão do tempo em si, que vai determinar o como você vai ser eficiente na sua aplicação. Não é só na adubação também não, né? A aplicação aérea também, que depende bastante do clima, né? Então é algo que a gente tem que ficar atento e tentar ser o mais eficiente possível, né? Mais alguém? Para a gente fechar aqui, tem algumas etapas para a gente utilizar para as pessoas entenderem também, em relação a algumas etapas que você segue, tipo um protocolo para tomar a decisão na interpretação de dados? Geralmente a gente fala muito em análise de dados, né? E tudo mais. E vamos pensar num caso um pouco mais simples, né? No caso de experimentação. Geralmente a gente faz a coleta de dados em campos, né? Quer seja em papel, tablet ou aplicativo. A gente vai levar isso para um software e com isso a gente vai fazer o processamento desses dados e a experimentação é muito questão de ranking, né? Quem que foi o melhor? Quem está em primeiro? Quem está em segundo? Um determinado tratamento ele fica em segundo lugar ou terceiro, né? Mas você vai ter que fazer verificar pelo próprio teste que você vai aplicar o quão que ele difere do primeiro lugar. Muitas vezes ele não difere estatisticamente, tem uma variação muito pouca, né? E com isso você vai elaborar o seu relatório final, apresentar e com isso a gente vai fazer a nossa tomada de decisão com base em dados, né? E com base no ranking, com base no estudo que você fez e apresentar para especialistas, né? A estatística ela é um direcionamento. Não quer dizer, por exemplo, esse aqui foi o meu melhor tratamento, que muitas vezes ele vai ser o escolhido. Não, você tem que ver a questão do custo-benefício, a questão do ROIs, a questão do lado financeiro da empresa, se vai compensar você fazer a compra daquela equipamento, daquela variedade, né? E com isso é a nossa decisão com base em dados, né? Direcionado. Positivo. Esse negócio que ele falou, que o Alisson comentou do custo, é extremamente importante. Eu vou responder agora com base na parte de solos e soja, assim. Às vezes, estatisticamente, dá 600 quilos de diferença, quer dizer, na prática, 600 quilos de diferença, na estatística não dá, pelo DMS. Então, é muito complicado isso. A gente tem que ver, até porque se a gente for ver em relação a... Gastei um saco de soja para aplicar, mas ele me deu retorno de 2, 3, já é um lucro. Só que, estatisticamente, não vai me dar a resposta. Então, é importante isso. A gente tem que saber comparar, interpretar os dois lados da moeda, aí, no caso, né? Porque o investimento, o custo e o retorno Perfeito. é muito importante. Exatamente. Né? O Anderson ele fez uma pergunta, né, de se através do clima eu consigo saber que dose que eu posso aplicar, né? E basicamente o clima ele vai nos indicar qual o momento que eu devo aplicar. Agora a dose ela vai ser determinada pela análise do solo, né? Boa. Ele fala do custo, olha lá. Na análise de dados já não entra o custo-benefício ou o resultado de campo só? Bom, na análise de dados, propriamente dita, ele vai entrar o benefício, né, do tipo de tecnologia que eu estou trabalhando ou estudando, porém, essa análise do custo-benefício, ela vai ter que ser feita por uma equipe financeira, né? E, geralmente, é o cálculo do payback, né, do retorno financeiro. Então, nós temos duas etapas aqui. A primeira, a análise de dados propriamente dita, né? Do quão que aquele tratamento foi melhor ou que aquela fazenda foi melhor que as outras. E depois uma análise secundária pela equipe financeira para determinar a viabilidade econômica. Então, tem duas categorias de análise de dados. Uma mais agronômica e a outra mais financeira. E as duas se complementam. Isso é como nos outros que a gente falando agora da experiência normal que eu tenho. Então, primeiro a gente analisa a estatística, depois os dados, no caso, que o Alisson vai explicar certinho na pós, depois o custo-benefício, né? E o financeiro, porque temos que alinhar os dois para trazer um benefício econômico que seja favorável para ambas partes. Principalmente o bolso do produtor, né? Que é o foco. Anderson, obrigada pela contribuição, pelas perguntas. Qualquer dúvida é só chamar. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas estamos aí dando já
mais de 30 minutos, né? De live, 40 eles já tendem a derrubar a gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, só estamos à disposição. Mas é assim, essa foi uma pauta para a gente mostrar a importância da interpretação de dados, sair um pouco da estatística, mostrar a viabilidade econômica, não ficar só nos testes normais que a gente tem. Exatamente. Utilizar, né, Alisson? Utilizar vários programas avançados, isso aí o Alisson vai explicar certinho, ele entende muito bem do assunto. Para isso, então, para a gente mostrar a importância. Então, eu quero produzir, vou ter que usar a tecnologia. Ele falou das perspectivas aí para o futuro. A gente já sabe que não vai ter como correr da tecnologia. Já estamos tendo que entrar, né? Querendo ou não, a pandemia obrigou, igual ele também comentou, pelo Google Meet, pelo Zoom, pelas ferramentas que estamos utilizando para reunião aí via remota. Então, é isso, gente. O futuro é a tecnologia e alinhar o quê? O que é o conceito que a gente já sabe, da teoria, alinhar com a tecnologia e aplicar isso a campo para um retorno econômico. Então, era isso que tínhamos. Se quiser falar um pouco sobre a disciplina também, né? Isso, quer comentar um pouco para a gente, Alisson, que você vai abordar? Bom, basicamente, né? Hoje eu tenho duas visões. Uma visão acadêmica e uma visão corporativa também, né? Da empresa que eu trabalho. Então, na disciplina, vocês vão ver basicamente tudo isso, né? Não só a gente fazer os testes, mas compreender como que eu posso aplicar isso na minha empresa. E também eu gosto bastante, né, de tecnologia, tento consumir muito material para entender o que está acontecendo no mercado, né? E com isso, eu vou passar para vocês, né, quem for fazer a disciplina lá da especialização, o que existe de mais novo no mercado, como que eu posso utilizar isso na prática, né? Acho que a teoria é importante, a gente sempre começa uma disciplina com a teoria, mas a prática de como aplicar é a parte mais difícil, né? Porque existe experiência realmente do profissional e tudo mais. E eu sou, né, focado nas duas coisas, não só na teoria, mas também na prática e uso da análise de dados para a gente tentar ter o crescimento da sua empresa ou do seu grupo de pesquisa, né? Eu falo bastante em empresas, mas no caso, se você é de um grupo de pesquisa, você pode utilizar essas ferramentas de forma mais otimizada. Que nem no último sábado eu encerrei até um treinamento de uma universidade, né, sobre uma ferramenta de BI. Então veja que o BI, na verdade, é uma plataforma, né, de análise de dados e tudo mais. Então veja que a gente pode utilizar algumas ferramentas não só no corporativo, mas também em universidades, né? E com isso, fazendo essa integração, a gente vai aprendendo cada dia mais e evoluindo como profissional e pessoa também. Isso. Obrigada, Alisson. E estamos, né, favorecidos com a presença do Alisson no nosso corpo docente, o doutor Alisson, porque ele tem as duas visões. Ele tem a acadêmica e ele tem a do campo, já a prática aqui da empresa, né? Então, vai nos auxiliar demais nisso, porque conta muito também, né? Na teoria, às vezes não conseguimos alinhar com a prática, e ele tem essa experiência para apresentar para a gente. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes com a gente essa noite. Mas, gente, obrigada. Qualquer dúvida é só me procurar o doutor Alisson. Estamos aí. E eu tenho aí um bom restinho de final de semana aí. Aproveitem aí, qualquer coisa é só nos procurar. Estamos aí com a pós-graduação, né? Não conseguimos ainda dar início devido à pandemia. Temos turma formada já. Inclusive, essa semana aumentou e temos mais 3 alunos. Então, a importância está aí para a gente mostrar, a intenção é cada semana estar mostrando para vocês um pouquinho aqui dos grandes profissionais que temos no corpo docente, para que vocês possam aí estar na frente, né, se atualizando, buscando ser melhor e um diferencial na prática. Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo, de coração a todos, ao Alisson ao doutor Alisson por estar com a gente nesse feriado, né? Obrigado, é isso aí. Agradeço pelo convite, né? É uma área que eu aprecio bastante, análise de dados. E, assim, quem precisar de qualquer coisa, né, pode me procurar. Meu Instagram vocês já têm, né? Mas se quiser me adicionar no LinkedIn também, é a mesma coisa, alisson.jales, né? Lá no LinkedIn. E estamos disponíveis, né? Para possíveis conversas e parcerias também. Isso, e lá vocês podem acompanhar um pouquinho do trabalho dele. Semana passada mesmo, vários gráficos eu estava vendo lá. É bem bacana, gente. Isso aí. Acompanhem lá o trabalho do Alisson. Obrigada, Boa noite a todos e bom feriado. Bom final de semana.